Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à organização da AgroTeams pelo honroso convite, parabenizar os organizadores pela competente maneira com que souberam lidar com as dificuldades e cumprir o compromisso de realizar esse AgroTeams 2020. Meu nome é Aristóteles Pires de Matos, eu sou pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura e minha área de atuação é o controle de doenças de abacaxi. Atualmente eu estou coordenador nacional de produção integrada de abacaxi. Nos próximos 15 minutos, nós estaremos apresentando para vocês os aspectos gerais da produção de mudas de abacaxi pela técnica do seccionamento de caule. O abacaxi é uma cultura de propagação vegetativa. Naturalmente, ao final do seu ciclo, ele produz mudas que nós chamamos de mudas convencionais, que são pelo menos de 4 tipos. A coroa, que se desenvolve no ápice do fruto, os filhotes, que são as mudas do ápice do pedúnculo logo abaixo do fruto, os rebentões, que são as mudas que crescem na base do caule, mais ou menos ao nível do solo, e os filhotes rebentões, que se formam na região de transição entre o caule e o pedúnculo. Dentre as mudas convencionais, os filhotes são as mais utilizadas para a formação de novos plantios, pois são produzidas em grande quantidade pelo abacaxizeiro. As mudas convencionais, por serem produzidas naturalmente em condições de campo, normalmente são disseminadoras de pragas e doenças e também de sementes de plantas daninhas. Essa muda que está aí no canto inferior esquerdo do slide está atacada pela broca do fruto. A vizinha está atacada pelas cochonilhas. Na sequência temos uma muda com uma podridão ou sintoma de fusariose, que é a principal doença do abacaxi no Brasil. E no canto inferior direito está uma muda que está transportando sementes do mato. Por outro lado, o abacaxi tem a capacidade de produzir mudas que nós chamamos de mudas não convencionais, por serem mudas produzidas a partir de processos desenvolvidos pelo homem. Na região de inserção de cada folha no talo do abacaxi tem uma gema, e essa gema tem o potencial de gerar uma muda. Embora isso não ocorra naturalmente, essa característica, ou seja, essa presença de uma gema na base da folha, constitui a base para a produção das mudas convencionais. E, para tanto, usamos técnicas desenvolvidas pela pesquisa, como a técnica do seccionamento do caule. Nesse slide, nós temos a sequência de eventos para a produção de mudas pelo seccionamento do talo. O primeiro passo é a seleção das plantas matrizes, que serão aquelas fornecedoras dos talos para multiplicação. Os talos são preparados no campo e transportados para o local de produção das mudas, ou viveiro, onde eles serão seccionados, tratados quimicamente com fungicidas e plantados em canteiros para a brotação e posterior transplantio das brotações para tubetes, como veremos na sequência. Na seleção das plantas matrizes, deve-se atentar para o fato de que estaremos trabalhando com clones. Isso significa que cada muda é exatamente igual à planta matriz ou à planta mãe. Portanto, quando da seleção das plantas matrizes, devemos selecionar aquelas que mantenham as características da variedade, que apresentem excelente vigor e sejam livres de pragas e doenças. As plantas selecionadas são arrancadas
Isso tem suas folhas desbastadas, isso para facilitar o transporte. Aquelas plantas que nesse momento apresentarem sintomas de ataque de pragas e doenças devem ser descartadas. Os talos assim preparados são transportados para o viveiro, onde nós daremos continuidade às atividades de produção das mudas. Como as rimas axilares estão expostas, todas as atividades a partir dessa etapa deve ser conduzida em ambiente sombreado. No ambiente sombreado, os talos terão as bainhas das folhas removidas de maneira a expor as gemas axilares. Os talos assim preparados são seccionados longitudinalmente e, a depender do tamanho, também são seccionados transversalmente. Constatando-se durante o seccionamento que um talo está infectado, deve-se proceder à imediata desinfestação da guilhotina e o descarte desse talo. As secções selecionadas como livres de pragas e doenças, elas devem ser tratadas numa cauda fungicida. Esse tratamento deve ser realizado no menor espaço de tempo possível logo após o seccionamento. O tratamento é realizado 2 horas após o seccionamento, normalmente não apresenta eficiência no controle de podridões, como por exemplo a podridão causada pelo fungo Cellara paradoxa. As secções de talos selecionadas e tratadas com produtos fitossanitários são então plantadas em canteiros de areia lavada para estimular a brotação. No canto superior esquerdo desse slide, nós temos um viveiro de produção de muda de abacaxi, viveiro este que está totalmente de acordo com as normas vigentes. O acesso é por esse compartimento aqui à direita. Neste acesso aqui existe um pé-dilúvio, existem calçados que devem ser usados para entrar no viveiro. No canto superior direito, temos canteiros de brotação de talo e, em destaque, um talo emitindo brotações. Na parte inferior do slide, temos 2 fotos que mostram as brotações transplantadas e secções de talo para tubetes em condições de viveiro. A pergunta que normalmente os produtores de abacaxi fazem é: quais são as vantagens de se usar mudas não convencionais, como as mudas de secção de talo? A resposta para esse tipo de pergunta é muito simples. A taxa de multiplicação das mudas não convencionais, a exemplo dessas mudas produzidas por seccionamento de talo, é muito mais elevada do que as mudas convencionais. Por serem um clone, as mudas não convencionais mantêm as mesmas características da qualidade da planta-mãe. Essas mudas, assim, não convencionais, elas apresentam um desenvolvimento uniforme. Por serem produzidas em condições controladas, as mudas não convencionais são livres de pragas e doenças. O seccionamento de talo é um processo natural e, por conseguinte, não há problema de variações somoclonais com as mudas obtidas. Por outro lado, as mudas não convencionais obtidas por seccionamento de talo apresentam como menor vantagem
um vigor menos, um menor vigor quando comparado com as mudas convencionais. Elas também têm um custo de produção, um custo mais elevado, já que as mudas convencionais são produzidas naturalmente, não custam nada ao produtor. No entanto, as mudas convencionais, por serem produzidas no campo, elas não nos garantem uma qualidade fitossanitária. Aqui nesse slide nós temos a taxa de multiplicação das cultivares pérola e imperial, mediante a técnica de seccionamento de talo melhorada em condições experimentais. Fica claro que a taxa de multiplicação é uma característica da cultivar. Temos aqui que a taxa de multiplicação da pérola, pela técnica de seccionamento do caule, é de 1 para 7,8, enquanto a do imperial é de 1 para 38,8. Mais uma vez, os meus parabéns aos organizadores da AgroTeams 100% virtual, que sabiamente foram capazes de superar todos os desafios em ser o pioneiro na realização de uma feira agropecuária virtual. Ainda mais uma feira como a AgroTeams, que tem uma dimensão imensa para a região norte do Brasil. Meus mais sinceros agradecimentos pela honra e o privilégio do convite para palestrar nessa feira. Embrapa e AgroTeams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.